Bem-vindos a mais uma história de terror no canal. Sou recepcionista de hotel. Então, sou recepcionista de hotel há cerca de 4 anos. Geralmente é um trabalho tranquilo, exceto pelas horas. Mas o pagamento é decente e não tenho o que reclamar. Eu trabalho num turno da noite, das 8 horas da noite até as 4 da manhã, que é um turno silencioso na maior parte do tempo. Em todos os turnos, sempre trazia meu café para me manter acordado, já que eu sempre estava cansado enquanto trabalhava. O turno da noite pode parecer agradável, mas se torna um incômodo ter que trabalhar em horários tão loucos. Ao longo dos anos, trabalhando aqui, nunca tive encontros anormais e até uma noite de verão de 2021. Eu me lembro corretamente, era uma segunda-feira à noite e eu estava atrás do balcão, jogando como de costume, quando o telefone tocou. Isso foi estranho, já que normalmente não recebo chamadas nesse horário. Então eu só presumi que era uma, uma, uma notícia. Atendi o telefone e disse: recepção, como posso ajudar? Você houve pausa antes de. Houve uma longa pausa antes de eu repetir alô várias vezes no telefone. Mas ainda não houve resposta, então desliguei o telefone. Não demorou nem um minuto e o telefone tocou novamente. E foi então que ouvi algo inesperado. Era um som muito fraco, mas, com- mas, mas consegui identificar o som de uma mulher chorando baixinho. Ela parecia estar deprimida e chateada, mas não disse nada. Não importa quantas vezes eu perguntasse se ela precisava de ajuda. Após alguns segundos, o telefone foi desligado. Eu foi então que chamei meu chefe sobre a situação. Felizmente, ele estava no prédio naquele momento e veio até mim para descobrir de qual quarto a chamada havia vindo. Depois de perceber que era do quarto 209, meu chefe ficou confuso quando perguntei o que estava acontecendo. Ele disse que ninguém poderia ter feito o check-in naquele quarto há pelo menos um mês. Devido a reformas, ele levou até o quarto, usou a chave e abriu a porta instantaneamente. Um ar gelado saiu do quarto que não fazia sentido, já que nosso ar-condicionado estava em reparo devido ao calor do verão. Isso foi o que realmente nos assustou a ponto de não querermos ficar mais lá. Para piorar, o quarto estava escuro e não conseguíamos encontrar o interruptor de luz. Quando entramos no quarto, tanto eu quanto o meu chefe começamos a sentir uma sensação estranha. Aquela sensação de alguém está te observando, mas você não vê ninguém, e isso nos deixou extremamente desconfortáveis. De repente ouvimos um som de um objeto metálico caindo no chão, no banheiro, e corremos para fora do quarto. Meu chefe era uma pessoa corajosa e resistente. Então vê-lo assustado, as- me assustou ainda mais. Quando voltamos para a recepção, meu chefe chamou a segurança do hotel e a polícia para verificar o quarto.
A equipe de segurança do hotel inspecionou o quarto, mas não encontrou ninguém que pudesse ter feito a chamada. Eles também relataram não sentir nenhuma presença bizarra ou algo anormal. Minha teoria pessoal era que isso provavelmente era alguém nos pregando uma peça, ou alguém que fez parecer que a chamada vinha do quarto 209. Avançando 2 semanas, onde meus colegas de trabalho recebeu uma reclamação de um hóspede sobre barulhos vindos das paredes do seu quarto. Fiquei confuso e perguntei a ele qual quarto era. Foi quando ele me disse que ela estava no quarto 210 com o marido, pois tinham feito o check-in na semana anterior. Pedimos desculpas, mas obviamente nunca fizemos nada, pois não havia ninguém no quarto. Eu nunca acreditei no sobrenatural, mas depois desse encontro, minhas chances aumentaram. Foi de longe a experiência mais assustadora e inexplicável que já tive enquanto trabalhava. Mesmo com tudo o que aconteceu, ainda trabalho no mesmo hotel, pois acredito que faz parte da minha vida até hoje. Não temos ideia de quem ou o que fez aquelas chamadas. Acho que é um mistério que provavelmente permanecerá assim. Colina Sombria. Na escuridão da Na escuridão da meia-noite, quando a lua cheia iluminava a pequena vila de Colina Sombria, um estranho incidente, murmúrio ecoou pelas ruas. Era um som de crianças chorando, mas as crianças da vila estavam todas em casas. Bem guardadas, todos conheciam a lenda da Bruxa das Sombras, uma criatura mística e dizem que vinha da floresta densa para buscar almas inocentes para o seu próprio mundo de sombras. Mas naquela noite, Helena, uma jovem de coração valentemente afiado, decidiu que iria desmascarar a verdade por trás da lenda armada com um espelho encantado dado por sua avó, que diziam revelar a natureza de qualquer coisa. Helena se aventurou na floresta proibida. As árvores pareciam sussurrar seu nome e figuras distintas pareciam seguir seus passos. No coração da floresta, ela encontrou um círculo de pedras antigas onde a bruxa guardava envolta em um manto escuridão viva. Ao encarar a bruxa, Helena ergueu o espelho. A criatura riu, mas sua risada se transformou em um grito de agonia quando o espelho refletiu sua verdadeira forma. Não uma bruxa, mas uma criança perdida, presa e deformada por um feitiço há muito esquecido. Helena, com compaixão, quebrou o espelho, libertando a alma da criança, desfazendo o feitiço. A figura sombria se desfez em luz, revelando uma menina pequena e assustada, a irmã perdida de Lucas, o jovem desaparecido há anos. Helena o levou de volta à vila, onde a história da corajosa jovem e do segredo revelado da bruxa da sombra se tornou a nova lenda, ensinando que coragem e compaixão podem
vencer até mesmo as sombras mais antigas. A Floresta Maldita. Há uma história antiga sobre uma floresta maldita onde ninguém ousa entrar após o anoitecer. Dizem que há, dizem que há uma presença sombria que ronda entre as árvores esperando por suas próximas vítimas. Certa noite, um jovem chamado Lucas desafiou os avisos e entrou na floresta. Ele estava determinado a descobrir se a lenda era verdadeira. Cada passo que dava, o silêncio parecia aumentar. Ele sentia que estava sendo observado. De repente, ele ouviu passos atrás de si. Virou-se, mas não viu nada além da escuridão. O pavor tomou conta de seu corpo. Lucas começou a correr, mas a floresta parecia infinita. Os passos atrás dele aumentavam. Lucas nunca mais foi visto. Alguns dizem que a floresta tomou sua alma, outros que ele ainda corre eternamente tentando escapar da floresta sombria.